Olá, vamos resolver o Exame Nacional de Físico-Química A 2017, segunda fase, Grupo 1. Deixo o link aqui em cima para veres o vídeo da resolução completa deste exame. Na descrição deste está a lista dos temas abordados e a ligação a cada pergunta. Se é a primeira vez que estás no canal, inscreve-te para eu te poder ajudar a estudar para o Exame Nacional. Deixa o teu gosto no vídeo e partilha com os teus amigos para os ajudar a estudar também e aproveita. Segue no Instagram, Twitter e Facebook para outros conteúdos e poderes-me contactar quando precisares. Grupo 1. Considere dois conjuntos A e B, ambos constituídos por um ciclista e pela respectiva bicicleta. Estes conjuntos movem-se numa pista horizontal. Admita que cada conjunto pode ser representado pelo seu centro de massa, modelo da partícula material. Então, eles movem-se numa pista horizontal. Trabalho realizado pelo peso do conjunto A num percurso nesta pista. Então, é uma superfície horizontal. Aqui tem o A e o peso será assim. O deslocamento é neste sentido. Vou pôr aqui o vetor de deslocamento. Então, o trabalho realizado pelo peso é nulo. É nulo. Nós temos aqui o ângulo de 90 graus, de certeza. Como a superfície, a pista é horizontal, então é nulo, porque o peso do conjunto é perpendicular ao deslocamento efetuado. Aqui embaixo, porque o peso do conjunto é independente do deslocamento efetuado. Bem, é independente, mas nós estamos a calcular o trabalho do peso. O peso do conjunto é peso igual a massa vezes G, e o deslocamento é outro, mas para calcular o trabalho tem que ver o ângulo entre estas duas forças. Então, a resposta correta é a linha A. Pergunta 2. Considere que a velocidade de A representa o módulo da velocidade do conjunto A e VB o módulo da velocidade do conjunto B. Se a massa do conjunto A for 3 quartos da massa de B, então vamos pôr isto em linguagem matemática, massa de A é 3 quartos da massa de B, e a energia cinética do conjunto será igual, do A será igual a do B. Então, a energia cinética de A é igual à energia cinética de B. Quando as velocidades, como é que serão as velocidades? Então, quando é que estas duas energias cinéticas são iguais? Vou usar esta expressão da energia cinética. Tenho um meio de massa de A, velocidade de A ao quadrado, é igual a um meio de massa de B, velocidade de B ao quadrado. Posso cortar já estes 1 meio e tenho aqui massa de A é igual a 3 quartos de massa de B, velocidade de A, igual a massa de B, velocidade de B. Vou cortar também as massas de B e vou ficar com 3 quartos de VA ao quadrado igual a VB. Veja aqui, é tudo em relação a VB, quanto é que será o VA, quanto é que será o VA, então tenho que pôr a expressão aqui em relação ao VA, deixar o quadrado ainda, este 4 vai passar para cima, o 3 passa para baixo, e VB ao quadrado. Se eu quero saber só o VA igual a raiz quadrada de... Então, vou aplicar a raiz também aqui no VA, e aplico a raiz quadrada também no VB, e fica assim, fica só VB. A resposta correta será esta sim, a velocidade de A, e é a linha C. Aqui. Pergunta 3. Admita que num determinado intervalo de tempo os conjuntos A e B se movem paralelamente um ao outro num troço retilíneo da pista horizontal. Novamente, pista horizontal. Considere um referencial unidimensional, ou X, então, é da origem do O e no eixo do X, paralela à trajetória dos conjuntos neste troço. Na figura 1, encontram-se representados os esboços dos gráficos das componentes escalares da velocidade Vx dos conjuntos A e B, segundo o referencial OX, em função do tempo, t, no intervalo de tempo considerado. Okay? Temos aqui, estes módulos são os módulos da velocidade, não é? Não. Aqui é a componente escalar, então se eles são positivos, significa
que o movimento está a ser no sentido positivo. Apesar de estar aqui o B a diminuir a velocidade, como a velocidade é positiva, o movimento é no sentido positivo. De acordo com o gráfico, no intervalo de tempo de 0 a t2, os conjuntos A e B cruzam-se no instante t1. Bem, aqui não é posição, eles não estão na mesma posição. Movem-se no mesmo sentido. Bem, percorrem distâncias diferentes. Se nós calcularmos a área, que é num gráfico de velocidade e tempo, parece-me que as áreas seriam iguais. Então, as distâncias seriam iguais. Não, são distâncias diferentes. Têm módulos de aceleração diferentes. Bem, em relação ao módulo, como eles estão a diminuir o mesmo valor da velocidade no mesmo tempo e aqui aumentar a velocidade de A no mesmo tempo, a aceleração apenas seria de sinal contrário. Seria o valor igual, mas de sinal contrário. Como é de módulos, então a aceleração será igual. A resposta correta é a linha B. 3.2. Conclua-se a soma dos trabalhos realizados pelas forças não conservativas que atuam no conjunto A no intervalo de tempo de 0 a t2 é positiva ou negativa. Apresente num texto a fundamentação da conclusão solicitada. Bem, as forças não conservativas, podemos ir por esta expressão do trabalho das forças não conservativas, igual a variação da energia mecânica. Nós temos aqui variação da energia potencial mais variação da energia cinética. Bem, numa superfície horizontal, não vai haver variação da altura. Então, significa que a variação da energia potencial será zero. Então, toda a energia cinética que está a aumentar, aqui a energia cinética está a aumentar, nós estamos a falar do A. No A a velocidade aumenta, então a energia cinética uma variação será positiva. Isto significa que o trabalho das forças não conservativas será maior do que zero também. E então conclui-se que a soma dos trabalhos realizados é positiva. Em relação aos critérios da classificação, previam 4 tópicos de resolução. O primeiro era que era necessário referir que trabalhos realizados pelas forças não conservativas é igual à soma da variação da energia cinética e da variação da energia potencial. B. A variação da energia cinética é positiva, uma vez que o módulo da velocidade aumenta. C. A variação da energia potencial gravítica é nula, uma vez que o conjunto se move numa superfície horizontal. E D. A soma dos trabalhos realizados pelas forças não conservativas que atuam no conjunto é positiva. 3.3. Nos esquemas seguintes está representado o conjunto B que se move da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita. Eu vou pôr aqui velocidade. Então, posso pôr aqui embaixo para vermos melhor. Em qual dos esquemas se encontram representados o vetor resultante das forças F que atuam nesse conjunto e o vetor aceleração de 0 a t2. Vamos confirmar aqui a velocidade de B e vamos confirmar se a velocidade de B está a aumentar ou está a diminuir. Aqui, a velocidade de B está a diminuir, significa que existe uma força em sentido contrário, senão a velocidade não iria diminuir. A velocidade a aumentar, a força está no sentido da velocidade, do movimento. Então, a velocidade de B está a diminuir, significa que a força atua em sentido contrário, a força terá de ser assim. Bem, não existe força sem aceleração e a aceleração tem de ser sempre com o mesmo sentido da força. Ela só depende da massa, a massa é sempre positiva, então nunca vai alterar o sentido do vetor, então é impossível isto assim. Aqui
se ele deslocasse para a direita e tivesse a aumentar a velocidade, seria o C, mas é a resposta D, que é a força e a aceleração está a atuar em sentido contrário. Exercício 4. Considere que um dos conjuntos de massa 80 kg, inicialmente com uma velocidade de módulo 6 metros por segundo, percorre, num troço retilíneo da pista, 100 metros em 20 segundos, sob a ação de uma força de travagem constante. Determine a intensidade resultante das forças que atuam no conjunto. No intervalo de tempo considerado, admita que essa resultante se mantém constante. Apresente todas as etapas de resolução. Ou seja, se a força também mantém-se constante, a aceleração também se mantém constante e aqui eles dão a massa, dão-nos o deslocamento, o tempo que demorou esse movimento e estão-nos a dar uma velocidade inicial de 6 metros por segundo. Não nos estão a dizer qual é a velocidade final. Então, significa que para calcular a aceleração eu tenho que considerar um movimento ou a equação do movimento ou a lei do movimento, que posso já representar assim, que é o deslocamento, é x final menos x inicial, velocidade inicial vezes tempo mais o meio da aceleração t ao quadrado. Deslocamento 100, a velocidade inicial 6,0, o tempo 20 segundos e a aceleração não sei, quero saber, e o tempo aqui 20 segundos. Temos 100 igual, posso já passar para o outro lado, menos 120 igual ao meio de aceleração vezes 400. Então, aqui tem menos 20 igual a 200 a igual menos 20 sobre 200 e a menos 0,1 metros por segundo ao quadrado. A força resultante será Fr igual a massa vezes aceleração e tenho tenta de massa vezes 0 menos 0,1 e dá menos 8,0 newtons. Bem, eles pedem a intensidade, eu tenho aqui um valor que é o componente escalar da força, a resposta é a intensidade da força, é um módulo, é 8,0 newtons. Okay? Com dois algarismos significativos. Este exercício, se nós tivéssemos a velocidade final e a inicial, poderíamos fazer desta forma, calcular a aceleração média, mas a aceleração é constante. No entanto, nós não temos a velocidade final, mas podemos tentar calcular essa velocidade final através do deslocamento. Vamos ver que a velocidade inicial é 6, ele demorou 20 segundos a fazer um movimento e o gráfico, aqui uma linha reta, vai até este movimento. Se fosse 0, poderíamos ver qual que ia dar aqui embaixo, se calcular a área deste gráfico, que é, vou considerar então só um trapézio. Então, o deslocamento é igual à área da figura, que é a área de um trapézio, e é base maior mais base menor a dividir por 2 vezes a altura. Vou considerar aqui esta base maior, esta base menor, que vai dar o valor da velocidade final, e a altura, vou considerar aqui este 20. Temos 6 mais base, então já posso pôr velocidade final, a dividir por 2 vezes 20. E o deslocamento é 100 metros. Aqui dá 200 igual a... E posso dividir para aqui. Fica 6 mais V, velocidade final. Ok? Então, passei este 2 para cima e este que está a multiplicar por isto tudo, passei para baixo. Fica 20. Dá 10 menos 6 igual a velocidade final.
e a velocidade final seria 4 metros por segundo. Isto significa que para fazer um deslocamento de 100 metros, a velocidade final tem de ser 4 metros por segundo. E não posso considerar que seja 0, porque não vai dar. Se fosse 0, aqui em 20 segundos, 6 e 0, aqui 0, seria este deslocamento, a área é de um triângulo, é 6 base vezes altura, é dividido por 2, dá 120, é dividido por 2, e o deslocamento seria apenas de 60 metros. Se usarmos a equação do movimento, não é necessário estarmos a calcular o ΔX e as áreas. Sabendo a velocidade final, podemos calcular a aceleração média. A velocidade final seria então 4 menos 6 inicial, o tempo 20 segundos, isto dá menos 2 sobre 20 e dá menos 0,1 metros por segundo ao quadrado. A força resultante, massa vezes aceleração, e é 80 vezes menos 0,1 e dá os tais 8 ou menos 8,0 newtons. Exercício 5. Um dos conjuntos descreve, num outro intervalo de tempo, um arco de circunferência com velocidade de módulo constante. Então, vou descrever aqui sim um arco de circunferência. Conclua com base na caracterização do vetor velocidade relativamente à trajetória descrita se a aceleração do conjunto é ou não nula no intervalo de tempo considerado. Presente num texto a fundamentação da conclusão solicitada. Bem, a velocidade é sempre tangente à superfície, à trajetória, e apesar do módulo da velocidade não sofrer alteração, o que acontece é que a direção do vetor sofre alteração e por isso existe sim uma aceleração, é uma aceleração centrípeta, que aponta para o centro desta trajetória. E será assim. Como não existe, isto porque não existe aumento da intensidade da velocidade. Se a velocidade aumentasse, então haveria uma aceleração tangencial. A aceleração centrípeta só existe devido à variação da direção do vetor velocidade. Então, concluindo, a aceleração do conjunto é não nula no intervalo de tempo considerado. Então, de acordo com os critérios de classificação, era necessário referir 3 tópicos, que são estes. O vetor velocidade é tangente à trajetória, descrita pelo conjunto. B, a trajetória é circular. Nós sabemos. O vetor velocidade muda de direção, ou a velocidade não é constante. C, uma vez que há variação de velocidade, conclui-se que a aceleração não é não nula, ou não é nula, no intervalo de tempo considerado. Espero que tenhas percebido. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Não te esqueças de deixar o teu gosto e partilha com os teus amigos que estão a estudar para o exame. Deixo-te aqui mais alguns vídeos para te ajudar a preparares o exame nacional e estamos juntos!